Voltamos, Brasil. Telefone liberado, 25786000, WhatsApp 953970461. Fica à vontade, pode ligar, que é o momento agora de esclarecer dúvidas com muita seriedade de um assunto muito sério. Vamos falar sobre a criopreservação com o doutor Felipe Wolff. Bem-vindo. Oi, boa tarde. Bom te ter aqui, doutor. Primeiro, eu queria que você explicasse no português bem simples para quem está em casa, para a gente entender o que é a criopreservação. Bom, criopreservação é uma técnica que a gente utiliza em procedimentos de reprodução humana para preservar espermatozoide, óvulo, embrião, tecido ovariano, tecido germinativo masculino, né? Então, para preservar para o futuro ou para preservar durante um tratamento de reprodução humana. Pode-se usar, por exemplo, a gente estava falando no início sobre pessoas que estão em tratamento, né, de câncer e que querem, depois do tratamento, engravidar. Como que é feito esse procedimento? A criopreservação, com o intuito de preservação futura da fertilidade, ela é extremamente importante e ela tem que ser feita de uma maneira extremamente rápida, junto ao oncologista e ao infertileuta e ao laboratório de reprodução humana. Nesse sentido, o que a gente preconiza? No dia da consulta e do diagnóstico, olha, a senhora está com câncer, ou o senhor, ou o adolescente, o que a gente orienta a fazer? Tem um certo tempo para preservar ou o óvulo ou o espermatozoide, dependendo da idade do paciente, ou em determinadas situações. Tem uma idade que não é permitido mais, hoje no Brasil? Na verdade, assim, quanto mais velha a mulher vai ficando, mais complexo mais difícil fica de você preservar. Hoje mudou no Brasil a lei? Antes era até 40 anos, agora hoje você, 45 mais não consegue. Na verdade, isso era para ovodoação e gravidez acima dos 50 anos, mas isso é permitido hoje pela legislação, livre-arbítrio da paciente e, óbvio, saúde em perfeitas condições. Então, isso seria o ideal. Até quantos anos? Até 50, nós tivemos um caso agora recentemente, 54 anos, fazendo transferência de embrionária. E como que é o tratamento, doutor? Na verdade, sim, o tratamento... Por exemplo, falar das duas coisas. Vamos falar para o paciente que está com câncer, que quer se preservar para fazer um futuro tratamento. Outros tipos de enfermidades também pode ser feito. E da preservação, por exemplo, quero o planejamento de um filho aqui 10 anos. Isso, então vamos lá. Então vamos começar com a coisa mais simples, que é a mulher que hoje está no mercado de trabalho, ela quer terminar a pós-graduação dela, quer se estabelecer profissionalmente. Então o que a gente aconselha é que ela congele os óvulos dela até 34 anos, 35 anos é a idade... padrão ouro. Depois dos 35 anos, a gente acaba... a chance, né? Vai diminuindo porque o descongelamento do óvulo é diretamente proporcional à idade e à qualidade do material que a gente congelou. Então, isso é extremamente importante que faça-se antes dos 34, 35 anos. E aí você pode engravidar com 40, 45 anos, aí a critério da mulher. Ela pode fazer uma produção independente, pode ter um parceiro, ou ela ainda não achou o parceiro ideal, então ela pode ir postergando a gravidez, mas com óvulos doados. Novos. Quando é dela, se for guardado. Isso. Se ela passou dos 40 e quer fazer isso, hoje no Brasil é permitido a doação de óvulo? Não só é permitido, como a gente tem um programa de ovodoação bem interessante, que não há necessidade de você buscar óvulos na Europa ou Estados Unidos, então você tem bancos doadoras aqui no Brasil e você pode participar de um programa de doação compartilhada de óvulos, onde uma paciente está em tratamento e acaba doando para uma paciente que não tem óvulos. Eu doei. Que legal. Doei 3 vezes. E duas mulheres tiveram filhos. Muita felicidade, né? Isso não tem preço. Que no Brasil não estimula-se isso, né? Na verdade, não tem uma política voltada. E a gente está brigando junto à Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e assistida para que isso se torne uma coisa rotineira e que se torne algo que... A doação é algo muito bacana, né? Seja, né? Quando eu estava fazendo tratamento para engravidar, eu fiz a doação, eu sou doadora, viu, gente? Eu doei para 3 mulheres. Uma teve câncer, uma outra teve um outro problema, não conseguia engravidar. Doei para 3 mulheres. 2 eu soube, uma teve um menino e outra teve uma menina. As 2 engravidaram e uma não. Então, para você que está em casa aí assistindo, eu doei meus óvulos quando eu fazia tratamento para engravidar da Moira, porque eu tinha muitos óvulos. Então, para fazer o meu tratamento, sobrou alguns óvulos, né? Assim, tinham sido escolhidos, doei. E 2 mulheres tiveram filhos. Isso é muito legal. Precisamos fazer isso no Brasil mais, Com certeza, né? A gente precisa divulgar. Porque a gente vê a dificuldade das mulheres que não conseguem engravidar, e eu vejo mulheres que estão fazendo tratamento e que têm óvulos que não... Você usa o tratamento, que vão desprezar, né? Antigamente, assim, na verdade, o embrião você não pode desprezar. Não o embrião, mas os óvulos, né? O óvulo você acaba descartando. Então, por que não doa, né?
Exatamente. Então você pode criar programas nas clínicas de reprodução humana para congelar esses óvulos e doar para receptoras lá na frente. Quanto tempo um óvulo pode ficar congelado? A princípio, a vida toda. A vida toda? Como que é o processo de congelamento que você fica? O pagamento, você paga por ano? Como que é? A manutenção, para as pessoas entenderem. Sim, a gente, na clínica, a gente faz a cobrança a cada 6 meses. Cada 6 meses, Mas tem clínicas que é por trimestre, enfim, aí depende da política do lugar. Mas não é algo inacessível. Sim, é só para as pessoas entenderem. Então, assim, o tratamento em si, pode falar de valores, assim? Faz, X a X, vai. Não, sei lá, geralmente de 12 a 18 mil reais, o tratamento em si, com medicação, honorário médico, laboratório, tudo. E a criopreservação geralmente já está inclusa nesse pacote. Quantas tentativas hoje, quando se faz? Dá até para 3 tentativas? Depende, depende da quantidade de óvulos. De óvulos depende da quantidade de embriões. O casal que está fazendo o tratamento, se guardar embriões é mais vantajoso, porque se não dá certo na primeira tentativa, tem a segunda tentativa, a terceira, até engravidar. Sim. Aí o número de tentativas assim, vai ter que caber no bolso do casal, óbvio. Hoje você tem serviços que promovem tratamentos gratuitos, então como o Pérola Byton e em outros estados do Brasil também você tem tratamentos subvencionados pelo SUS, né? Que maravilha. Mas não é uma coisa simples de chegar, tem uma fila de espera fácil, grande. Né? Tem uma fila enorme, né? Mas assim, o tratamento particular também ele não é fora do alcance da população. Isso, por mais que ele é um tratamento, não é barato, mas também não é inacessível. Doutor, e as pessoas, e os homens que querem doar o espermatozoide? O sêmen, como fica também? É outra caixa de Pandora. Estamos dentro da nossa criopreservação. O homem é mais fácil você criopreservar, porque o processo é por masturbação, então não tem nenhuma técnica invasiva, então você guarda os espermatozoides e tecnicamente é muito simples congelar espermatozoides. Mas tem idade também? Para doação de espermatozoides até 45 anos. 45. Mas para congelar, para uso próprio, é indeterminado também, assim. Tem uma análise também? É feita uma análise para saber da qualidade desse esperma? Sim, é feito um espermograma, é feita uma análise genética, então é contado o número de cromossomos, então você faz um screening desse homem para armazenar o material biológico dele, que ele pode doar para um outro casal. O homem brasileiro, ele doa? Não é usual. Não é usual? Hoje os bancos... Como que é o banco de doação hoje? Você tem 3 bancos no Brasil, um nacional, dois que trazem a amostra de fora. Sério? 2 de fora e um nacional? Isso. Onde fica esse banco nacional? É Peixoto Gomide, aqui em São Paulo. E como que é? Os homens não doam? Difícil? É complicado. Porque não é um assunto que se fala muito, porque, assim, né? Hoje a doação de sangue, de órgãos, enfim, ela não pode ser remunerada. Então, muitas vezes você não tem um incentivo para você doar esse material. Mas tem homens doação que fazem... é doação, o nome já diz, né? Mas tem homens que fazem tratamento, engravidaram, tem a amostra congelada e falam assim, pode doar para outro casal, não me importa. É bom explicar que quem é um doador, que quem é um receptor, nunca vai saber quem foi o doador. Isso é importantíssimo. É anônimo, gente. Então, assim, é uma coisa mais tranquila, né? Tanto a doação quanto a recepção de material, ela é 100% anônima. É anônimo. Sim, então você só vai poder revelar em caso ou de doença grave, que você precisa achar o doador para fazer um tratamento ao receptor, ou por ordem judicial. Não tem outra forma de você conhecer o doador. Diferente dos Estados Unidos, onde, dependendo da empresa que você vai lá, da clínica que você faz a doação, ela permite que o doador conheça o receptor lá no futuro. Doutor, o que é, então, explique aqui a criopreservação social para homens e mulheres. Então, a criopreservação social é no sentido de preservar a fertilidade. Para homens, é aquele cidadão que vai fazer a vasectomia. A gente recomenda que, já que vai fazer vasectomia, guarda sua amostra por 2, 3, 5 anos. Depois, se não quiser mais ter filhos, descarta. Porque às vezes pode mudar, né? O casamento, casa novamente. Exatamente. O parceiro quer constituir família. E aí você precisa fazer um procedimento cirúrgico para obter espermatozoides. Com um banco autólogo, que a gente chama de preservação dos espermatozoides, você não precisa passar por um procedimento invasivo, é só descongelar a amostra e fazer uma fertilização in vitro ou uma inseminação. E o paciente que está com câncer? Ele faz o tratamento antes? Quanto tempo depois, mais ou menos, doutor, que pode fazer? Sim. O paciente oncológico, ele tem que ser atendido para ontem.
Sim. tanto do ponto de vista oncológico quanto do ponto de vista reprodutivo. Então, depois que começou quimio e radioterapia, nós temos um problema. Dependendo do esquema de tratamento, você tem uma quarentena de 4, 5 anos e depois pode ter filhos, mas geralmente os esquemas são muito agressivos e acabam lesando, né, ou a produção de espermatozoide. Então é bom antes de começar o tratamento. Tem que ser antes de fazer a quimio e radioterapia. Doutor, o que é então a criopreservação do tecido ovariano? É um método hoje ainda considerado experimental, mas em determinadas situações oncológicas, onde você não pode dar hormônio para paciente ou estimular a ovulação, você vai lá e tira um ovário, fatia ele literalmente e guarda esses fragmentos ovarianos para transplantar depois lá na frente. Tem trabalhos já mostrando também que isso pode ser utilizado como reposição hormonal natural lá na frente, né? Então você vai aumentar a vida útil da mulher. E do ponto de vista oncológico, se você transplanta depois esses fragmentos com possibilidade de ovulação e gravidez espontânea ou por tratamento de reprodução humana. Maravilha, hein, doutor? Doutor, vamos então convidar as pessoas. Tem algum site onde as pessoas podem se informar, até mesmo para doadores, futuros doadores também? www.clinicagenix.com e Genix Reprodução Humana no Instagram. Genix. Isso. Lá também tem todas as informações, né? Qualquer dúvida. Tem todas dúvida. as informações, tem os contatos, tem as coisas que a gente realiza, enfim, tem toda Só finalizando uma curiosidade para quem está em casa. Quem vai fazer um tratamento que está numa clínica, ela pode, por exemplo, ser uma futura doadora também de óvulo, ela pode compartilhar os medicamentos para que saia mais barato, se ela vai doar? Na verdade, um programa de ovulação compartilhada, Sim. A receptora acaba arcando com os custos do remédio, né? da medicação da doadora. Tá certo. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Você quer deixar mais alguma rede social? As que a gente tem são essas duas. Obrigada, viu? Volta mais vezes. Parabéns. Obrigado. Obrigada, querido.